Então sejam todos bem-vindos. Shavuot para quem com quem eu não falei ainda. Hum, é, E hoje a gente continua a jornada, né, efetivamente de semana passada, que a gente começou efetivamente com a Parashá Yitro, né? A gente falou especificamente da questão dos como chama? Questão dos 10 mandamentos, né, do Aseret Brot, né? E é interessante porque logo depois a gente se depara com a Parashah Mishpatim. Parashah Mishpatim é uma daquelas que tem muitas regras. A gente vê muitas explicações, várias experiências de o que você tem que fazer assim, assim, assado. E é justamente assim que começa a Parashah, né? Falando, essas são as Mishpatim. O que são as Mishpatim? Mishpatim são leis, né? E essa Parashá, ela é aquela que o pessoal que é mais vê a Torá de uma forma. Eu vou usar o termo científico, mas não. Mas é porque assim, o científico puro não é capaz de ver a Torá como um todo, por uma série de razões. E por causa disso, vamos dizer assim, essa visão mais secular da Torá recebe aplausos, vamos dizer assim. Todo mundo acha mais bonito, todo mundo, mesmo achando que a maioria dos mandamentos teriam sido inventados ou por uma espécie de uma classe dominante, justamente para aumentar essa situação de dominação para outra, a gente vê que as, a maior parte dessas leis que estão na nossa paraxá são elas existem hoje ainda, elas ainda são usadas, muito usadas em algumas sociedades hoje, na maioria delas na verdade, tá? Então, a gente começa a paraxá como uma espécie de um aviso, entendeu? A Torá faz questão de colocar, logo depois que termina Itrô, essa expressão, Ve'ele hamishpatim asher tassim lefnehem, né? Que é e essas, né? O problema, a questão aqui é o Ve'ele, né? Número um aí, Ve'ele. O Ve'ele, especificamente, e essas são as leis, ou seja, o Rashi, eu não botei o comentário do Rashi aí porque é bem curtinho e é mais fácil eu simplesmente falar. O Rashi, ele fala que esse V, que no caso é a partícula E de somar, né? É, esse e mais esse, então a continuação daquilo que está vindo está remetendo especificamente ao assunto anterior, no qual a gente tem uma conexão, a gente tem uma conexão direta a partir daqui com a Parashá Yitro, certo? Então a Parashá Yitro termina com os 10 mandamentos, que são a base do judaísmo, e a Parashá Mishpatim começa dizendo, todas essas regras aqui estão conectadas àqueles 10 mandamentos. Tá? Então, além desse, como se dissesse, né, além desses mandamentos que vocês receberam, o Aseret Debrot, a gente tem vários outros que se seguem, né? E esses são também conceitos que vêm do Sinai diretamente, tá? E aí, no número 2 a gente vê o que vem logo em seguida, né? É, Quando comprar um servo hebreu, ele te servirá por 6 anos e no sétimo ano sairá livre, de graça. E se entrar sozinho, sozinho sairá, e se ele tinha mulher, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe der uma mulher e essa der os filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão para seu senhor, e ele sairá sozinho, ele, o caso, o servo, né? E se o servo disser, eu amei a meu senhor, minha mulher e meus filhos, eu não e não sairei livre. E aí vem toda a história do furar a orelha, né? Então seu senhor se fará chegar aos juízes e fará chegar à porta do umbral, ou seja, ele tem que declarar publicamente, ele tem que declarar para a justiça que ele quer permanecer sendo um servo, né? E aí ele vai receber a marca, né? Com essa sovela aí que chama. Seu senhor furará sua orelha com a sovela e o servirá para sempre. A questão aqui é, se você for olhar mais das traduções, essa palavra aí, Eved, vai ser traduzida como escravo. Não é bem o escravo, porque é um tratamento muito diferente, né? O Talmud chega a grandes esforços para explicar que ter um escravo é uma coisa, um escravo no caso aqui, um servo, é uma coisa muito complexa, porque o teu servo tem que comer aquilo que você come. Teu servo, se você só tiver um travesseiro, esse travesseiro é do teu servo, né? O servo é uma pessoa que efetivamente ou está pagando alguma dívida que ele não pode pagar, ou ele está em alguma situação complicada, e aí normalmente tem a ver com essa questão de dívida. Ele roubou alguma coisa tudo mais. Por isso que tem uma limitação. Mesmo ele usando o termo comprar, né? Simplesmente ele está comprando a dívida e a pessoa trabalharia pelo outro por 7 anos, no caso por 6 anos, né?
até o final do sexto ano. E aí ele vai trabalhar em lugares que a pessoa que comprou a dívida dele não quer trabalhar ou não se sente apto a trabalhar. Né? Só que existem todas essas regras por trás. Se você só tem um travesseiro, o travesseiro é o seu servo. Seu servo come exatamente aquilo que você come e tudo isso. Então tem todas essas situações. Mas se a gente falar puramente e pensar no aspecto de escravidão, que existe até hoje, infelizmente, a gente vê que não existe esse processo na época do Brasil escravagista, na época dos Estados Unidos que também tinha escravos, não existia esse processo de 7 anos e beleza, você está livre. Né? E esse documento tem muito mais de 2.000 anos. Né? Do ponto de vista histórico, do ponto de vista da ciência, voltando, né? É um documento muito antigo. E a gente sempre tem que lembrar disso. Em uma época que as pessoas matavam por nada, a gente está pensando justamente num conflito de tipo assim, uma pessoa não pode ser escrava para sempre. E é difícil a gente discutir a moralidade na questão da escravidão em si, né? Porque é absolutamente imoral. Mas é uma coisa daquele ambiente também, né? Nessas horas a gente é obrigado a tentar entender como é que funcionavam as coisas naquela época, naquele momento. Mas a gente pode usar isso também para aprender várias outras coisas. Então é possível traduzir esses mandamentos para hoje e, e a Torá é escrita dessa forma. A gente tem que tomar um certo cuidado para fazer essas coisas, mas é muito possível. Né? E aí, no último verso da paraxá anterior, a gente também tem uma questão. Minha ideia hoje aqui é a gente citar algumas regras e discutir isso em cima. A ideia dessa primeira regra é o quê? Existe uma moralidade muito diferente do que era comum na Torá. E a moralidade dentro do povo judeu deveria continuar seguindo esse caminho. Né? Então você não oprime uma pessoa para sempre porque ela cometeu um erro, por exemplo. Eu entrei numa discussão dessa esses dias com algumas pessoas. Todo mundo erra. Não é possível você excluir alguém porque ela cometeu um erro. Seja, senão, assim, nenhuma comunidade deveria excluir ninguém porque não chama Shabbat. Não faz sentido. Né? Não faz sentido você excluir uma pessoa. Ah, não consigo chamar Shabbat. A pessoa, cada um tem seu tempo. Não tem como. Né? O que é muito fácil para mim, não necessariamente é fácil para você. Pode ser muito difícil, na verdade, por uma série de motivos. E ninguém tem o direito de julgar isso, que nem o Pirkei Avot fala. Você só pode julgar o outro quando você botar os sapatos dele. Só que ninguém consegue vestir o sapato de ninguém. Né? Porque esse sapato é feito sob medida. Enfim, então não julgue ninguém. Esse é o ponto dessa primeira parte. No último verso da Parashá Yitro, a gente vê uma citação sobre o Misber, tá? Que é basicamente o local onde se faz os sacrifícios. Tá? Então vamos voltar lá rapidinho pra gente dar uma olhada. No número 3, em Shemot 20:23, que é literalmente a última frase, se não me engano, diz assim: E não subas por degrau sobre o meu altar para que não seja descoberta tua nudez sobre ele. Essa aqui é uma coisa muito interessante, porque para ir no Misber, você precisava subir uma rampa, né? Para o Misber do templo. Né? Então a palavra ervá aqui, ela tem uma conotação, está em negrito aí a palavra ervá, ela tem uma conotação, na verdade já tem um contexto sexual. Tá? As pessoas não usavam, não era normal usar calça naquela época, e a roupa dos Kohanim não são exatamente fechadas também. Então para que eles não abrissem demais as pernas, por exemplo, para dar um passo longo para subir um degrau, e esses passos, de alguma forma, né, tirasse a atenção da pessoa, porque ela percebe que aquilo ali está exposto, né? Então você sobe um altar com rampa. A última coisa que podia acontecer naquele momento, naquele local, era uma pessoa não parecer modesta, porque no momento do sacrifício fica muito claro que o foco não é quem está fazendo o sacrifício. Por isso que o Cohen se vestia todo de branco. Ele tinha que ser uma pessoa que não se destacar, ele não podia ser nem muito forte nem muito fraco. Ele não podia ter nenhum tipo de deficiência aparente. E todas essas coisas porque ele não pode chamar mais atenção do que o próprio sacrifício. Certo? Então existe uma questão da modéstia ligada diretamente com o sacrifício. E isso também está conectado com a parte da semana, porque esse senso do que é moral tem que ser muito alto. Para que a gente possa se preocupar com o que a gente tem que fazer, que no caso ali é o sacrifício, e não com, sei lá, tipo, que o Cohen, ou que a pessoa está subindo ali vai passar dificuldade. Né? Com essas leis que estão aqui na Paraxá, é isso que Hashem meio que está pedindo a partir desse momento. Né? E a gente vê muito
Isso no mundo atual no qual a gente tem pessoas no poder, ou já tivemos pessoas no poder, que a moral é bem questionável quando elas ascendem esse cargo de poder. Né? Então a Paraxá, ela fala de coisas, e assim, não estou falando só de política, estou falando no geral mesmo, tá? A Paraxá, ela fala de coisas que são palpáveis, de eventos que são reais. E Tro, a gente está falando de uma coisa um pouco mais geral. Né? A gente não tá falando, a gente está falando mais de conceitos em Itrô, nos Dez Mandamentos, do que da ação em si. Aqui a gente está falando de um sistema, basicamente um sistema jurídico. Tá? Mas qual que é o primeiro passo de um sistema jurídico efetivamente? É quem pode julgar. Tá? Então quem poderia julgar efetivamente seriam aquelas pessoas que apresentam essa moralidade. Né? Que não vai se desviar por causa do gosto que ela tem. Ah, mas eu prefiro. Eu gosto de comer porco, mas você não vai se desviar. Mas você tem a capacidade de não se desviar disso. Vou dar um exemplo básico, né? Porque a cachuruta sempre segue um pouco essa lógica. As pessoas às vezes veem um pouco mais do que deveriam. Mas essa que é a grande questão. Eu não vou me desviar porque eu tenho que fazer o que é certo. Joia, tem pessoas que têm todo. Mas se eu fosse um juiz, efetivamente, se eu fosse alguém, eu tenho que estar preso diretamente a essa moral. Não é só é, intuição que eu tenho, mas sim um cuidado. Né? Aqueles que têm cargos com maiores poderes devem responder de uma forma mais dura por erros menores. Né? Ou seja, eles falham menos. É o que a gente vê em Moshe. Moshe tem comete poucos erros, mas é muito cobrado. Tanto que a maioria das pessoas fala, mas como é que Moshe não entrou em Israel? Porque só por causa daquilo ou daquilo outro? Sim. Porque o poder dele, de alguma forma, subiu a cabeça. Foi pouco? Foi. Mas, né? E o Rabbi Moshe Feinstein, ele traz o comentário do Rashi, né? Para o nosso tempo, efetivamente. Porque ele fala assim, é óbvio, é meio claro que esses trechos estão ligados, mas eles estão ligados para quê? Para a gente não esquecer das pequenas coisas. É fácil a gente se importar e se lembrar com alta moralidade ou o que quer que seja no nosso nesses momentos nos quais a gente está falando disso. Mas no nosso dia a dia é mais difícil a gente evitar pequenas falhas, efetivamente. É muito mais fácil você não matar alguém do que você, sei lá, não não mentir para alguém no dia a dia. Entendeu? É muito mais fácil. Então coisas menores são muito mais difíceis da gente prestar atenção, basicamente. Então tem um caso com uma mulher casada, por exemplo, hoje para os homens, é ruim e todo mundo vê isso. Mas passar alguém para trás de um negócio, muitas vezes é tipo assim, cara, você foi esperto, né? Às vezes vira até, tipo, você ganha até um elogio por isso. A gente tem dois termos muito importantes dentro desses conceitos, que é tzedek e mishpat, né? Que seria retidão e justiça, né? E que elas basicamente se confundem. Principalmente se a gente for falar um tzadikim, a gente costuma chamar um tzadik a gente costuma chamar de uma pessoa justa, né? Mas na verdade seria uma pessoa reta. Tzedakah não quer dizer caridade, quer dizer quer dizer efetivamente essa ação de ser reto, tá? Quando a gente observa uma situação no mundo que parece injusta, principalmente se a gente falando da espiritualidade judaica aqui, desse ponto de vista, a gente tem a obrigação de tentar consertar. E essa tentativa de conserto torna-se automaticamente uma mitzvah. Hashem deixa focos de injustiça no mundo para que a gente possa entrar nesse estado de encontrar, enxergar um problema e ignorar a vontade de virar as costas, de dar as costas para o problema. Tá? E sempre, se a gente for observar bem, o povo judeu tem essa capacidade de ajudar. É uma coisa de genética espiritual mesmo. Existe um senso de responsabilidade de cuidar do outro. Né? Se a gente for comparar as demais religiões, a caridade está no sangue, vamos dizer assim, né? Mesmo fora dos templos. A gente pode dar o exemplo do que a gente fez aqui na comunidade agora, né? Existem pessoas aqui que, graças a Deus, que trabalharam duro nisso, né? E a gente fez uma doação para uma escola que não tem nada a ver, assim. A gente não tem escola judaica aqui, mas fez uma doação para uma escola que não tem nada a ver. E a gente às vezes faz doações para entidades que estão ligadas com outras entidades religiosas e a gente não está muito se importando com isso.
é o correto a ser feito. Porque as nossas leis, a nossa moralidade está ligada com essa nossa genética, nessa nosso jeito de enxergar o mundo. Se eu receber um pouco mais, não é para mim. Deus me deu justamente para eu ter a oportunidade de passar para outra pessoa. Né? As nossas leis, elas são muito mais do que uma forma prática de construir uma sociedade. Porque se a gente for pensar no aspecto jurídico, é para manter a sociedade coesa. Né? Você não pode cometer um crime, porque você está agindo contra a sociedade. Mas no nosso caso, são meio que verdades profundas, né? Aquele pedacinho da criação em si. O universo foi criado por Deus para que as pessoas tivessem responsabilidade com outras pessoas. Porque Deus fez o universo. Né? O Pshat, né? A explicação simples dessa questão da criação do mundo. Por que Deus criou o mundo? O Pshat, né? O que a gente vê como a explicação fácil, é porque Deus queria fazer o bem a outras coisas que não são ele. No caso, somos nós. No caso, é o mundo. Né? Então, se a gente é a imagem e semelhança de alguma forma de Deus, a gente tem isso na gente também. A gente meio que existe para ter responsabilidade com os outros, para fazer o bem para os outros. E essa responsabilidade é uma coisa muito poderosa dentro do ponto de vista espiritual judaico. É uma questão moral. Uma questão ética que se torna moral, que é a ação da ética. Assim como as leis que tratam de dinheiro, por exemplo, que a gente também tem na Paraxá, também são essas verdades um pouco mais profundas. O Maimônides, ele conta uma história. A gente tem vários grandes sábios, né? Principalmente já depois do Rambam do Maimônides, que falam um pouco do Aristóteles e tudo mais. Um dos meus rabinos preferidos é o Shlomo Wolbe, que cita o Sócrates, por exemplo, mas também cita Aristóteles. O Rambam ele cita o Aristóteles como uma espécie de um grande moralista, né? Mas em determinado momento ele se pega cometendo um erro, que ele mesmo rejeitaria Aristóteles, né, o próprio Aristóteles. E aí o Rambam, no livro dele, quando isso acontece, ele vai contando essa história, e ele escreve lá, eu tenho só a tradução hebraica aqui, né, que é basicamente ele dizendo que Aristóteles, quando pegaram ele fazendo a coisa imoral, vamos dizer assim, fala, mas você não pode fazer isso, você é o Aristóteles, você é um cara que busca moral o tempo inteiro. E a resposta dele seria Arshav Hineni lo Aristóteles, né? Eu, agora, nesse momento, eu não sou Aristóteles, eu sou uma outra pessoa. Eu me transformei em uma outra pessoa a partir do momento que eu fiz uma coisa que Aristóteles em si nunca faria. Então, quando a gente sai do nosso rumo natural, a gente deixa de ser essa pessoa que nós éramos. Assim como se a gente vai pro rumo certo e a gente está no rumo que é não natural pra gente, a gente deixa de ser aquela pessoa não natural, vamos dizer assim. Então, o Aristóteles em si não podia fazer aquilo que ele estava fazendo, mas aquele outro indivíduo que parece o que já foi Aristóteles podia. Né? E no judaísmo não existe. O Rambam fala isso justamente para dizer assim, não existe muito essa separação. Existe a possibilidade de você deixar aquilo de lado. Né? Mas a razão, lei, na verdade, e a moral são tudo meio que a mesma coisa. Elas vêm do mesmo lugar, têm a mesma fonte. Se a gente tem a Torá, que a gente faz questão de chamar de Torat Haim, né? Que efetivamente são leis ou instruções para a vida, e elas vêm diretamente de Hashem, a gente tem essa sabedoria que ela vai muito além do civil, do criminal, do moral. Elas vêm da mesma fonte de sabedoria que é, vamos dizer assim, a maior inteligência que tem. E isso é que Mishpatim tenta ensinar pra gente. Ah, é só você fazer isso do jeito que está escrito aqui? Não. É muito mais do que está escrito aqui. Você começa lendo o que está escrito, mas existe muito mais por trás. Tá? Então vamos seguir um pouquinho. Número 4. Aí vai começar a parte mais complicada. Quando dois homens brigarem, e eu falei das questões de monetárias, né? Quando dois homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e saírem suas crianças como se não houvesse desastre, e não houver desastre, o desastre seria ou a criança ou a mulher morrer, tá? Será multado se o marido da mulher lhe reclamar, pagará com os juízes determinarem, né? Então existe aqui começa a ficar uma questão mais interessante nesse sentido, né? O que a gente vê aqui? Se alguém causa um dano físico a outra pessoa, a gente tem uma espécie de uma recompensa, uma multa para a pessoa que vai contra a lógica de não ferir o outro, aquela lógica de ter responsabilidade com o outro.
Então, assim, é uma coisa muito específica, já é uma pessoa que está numa situação complicada, uma mulher grávida é uma situação muito delicada. Então, se você não teve cuidado suficiente com aquele indivíduo, você vai ter que pagar de alguma forma. E se você matou um dos dois, pior ainda, que vira pena de morte. Né? Então, o que que acontece? Se a gente continuar no 5, aí que vem a grande questão, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E a gente sempre, às vezes, acaba acusado por causa desse passuco de a gente arranca o olho daquele que machuca o olho de outra pessoa. E não é isso que esse passuco está dizendo. Tá? É uma recompensa ou monetária ou jurídica. Algo vai acontecer com a pessoa que arrancou o olho de outra, por exemplo. Né? O que quer dizer aqui, efetivamente? O valor de um olho por um olho. E essa paraxá ela trata de situações que envolvem justamente esse tipo de ressarcimento. Isso acontece muito. Tá? Conceitos judaicos que são mal entendidos e usados para julgar a questão da moralidade em si. Você só leu, você não quis entender o que está escrito. Porque tem muita gente que lê o negócio e não entende que leu. Assim, se você pode olhar questões de interpretação de texto vestibular, por exemplo, são as que as pessoas mais erram. Agora imagine interpretar uma língua que o hebraico moderno não é o hebraico minamicrá, não é o hebraico das escrituras. Então mesmo para quem sabe hebraico é difícil de interpretar. Mas como é que a gente sabe interpretar isso? Se eu acabei de falar que isso foi perdido de alguma forma. Porque a gente preservou entendimentos e uma cultura desses entendimentos. Isso a gente chama de Torá Shebe'al-Peh, que é Torá, seria a Torá oral, que é o olho por olho, está se referindo diretamente a um dano monetário. Se for ver, tem algumas várias páginas da Gemara que vão citar justamente questões de danos monetários. O Gaon de Vilna, ele é um dos maiores mestres dentro do judaísmo, ele teve basicamente como missão iluminar, tentar fazer com que clarear várias passagens do texto, clarificar, desculpa, várias passagens do texto para que elas ficassem bem mais fáceis de entender, né? Ele escreve basicamente que se a gente olhar para as palavras, né? Eu botei aí Ain Tachat Ain, né? Seria olho por olho ou algo parecido. Tachat, na verdade, significa por baixo. E o que, que a gente tem por baixo do que aqui? Por baixo do que? Ele pergunta, por baixo das letras. O que, que tem por baixo das letras? Né? A letra que vem depois da letra que é usada para escrever a palavra. Por exemplo, depois do Ain vem o P, depois do Yud vem o Kaf, depois do Nun vem o Samer. Essas letras formam a palavra Kesef. É simplesmente para dizer. Kesef é dinheiro, né? Simplesmente para dizer que isso aqui está se referindo a dinheiro. Então, para o olho, você vai pagar o relativo àquele olho. E esse nível que parece absurdo de interpretação é exatamente uma palavra. E existe, ele está dizendo, existe um código aqui para você tentar entender, e literalmente embaixo dessa parte, a gente tem a questão monetária que é tratada aqui também, que vem logo depois. Isso não é uma reação a uma pressão social, algo assim, fulano fez uma coisa errada, ele tem que pagar. Não, não é isso. É como a gente sempre fez as coisas. É como está descrito lá na Mishnah, que também tem mais de 2 anos. 2.000 anos. 2 anos. Mais de 2.000 anos. A gente tem todo um tratado, como eu falei, da Gemara, do Talmud Bavli, que chama Bavakama, que vai lidar com esses danos específicos monetários. E a gente tem cinco categorias diferentes de danos físicos, por exemplo. Era uma coisa muito séria. Né? Isso há mais de 2.500, 3.000 anos atrás. De acordo com pessoas que, inclusive, se a gente for falar do ponto de vista científico, não estão considerando a existência ou não de Deus, simplesmente tentando datar o texto. Os historiadores só tentam datar o texto. Eles não estão. A discussão não envolve Deus nesse caso. Óbvio que envolve, mas eles vão fingir que não. Essa é a idade aproximada das Mishnayot. Tá? Então vamos seguir. Número 6. Né? Eu já estou quase terminando hoje. Vai ser um pouquinho mais curto do que o normal. Mas é porque eu acho que a gente tinha que explorar um pouquinho algumas das regras aqui. Fica um pouquinho mais reduzido mesmo. Número 6. Shemot 22, 24. Dinheiro emprestarás ao meu povo, ao pobre que está contigo, e não será duro com ele como credor, e não porá juros sobre ele. Cara, isso aqui era o que eu estava falando um pouco antes, né? Basicamente ele está dizendo, se você vai emprestar dinheiro para alguém que é sabidamente pobre,
Você não tem direito de pressionar essa pessoa. E não só isso. Não tem um condicional aqui, se você. Você vai emprestar. A coisa certa a se fazer é emprestar esse dinheiro. E não só é emprestar esse dinheiro, como não encher o saco do cara que não vai ter como te pagar. Você não pode pressionar esse indivíduo, cobrar e tudo mais. E muita gente não sabe disso. A gente tem uma história do Rav Soloveitch que envolve um pouco isso. Tipo, é, tem uma história que é bonita que um rapaz vai falar pra ele, tá chegando na época de Pêssar, ele fala, ele pergunta se ele pode comer uma coisa específica em Pêssar, e ele fala, não, seria melhor que você comesse carne. Aí ele fala, sim, Rabino, mas eu não tenho dinheiro pra comprar carne. Ele abre a bolsinha dele, dá dinheiro pra ele comprar carne e pergunta, e aí, e aí um dos alunos, e ele dá mais dinheiro do que precisaria pra comprar carne. Né? E aí um dos alunos dele que observou aquilo falou assim, Rabino, você deu muito mais dinheiro do que ele precisava. Ele falou assim, sim, se você acha que ele não tem dinheiro pra comprar carne, você acha que ele vai ter dinheiro pra comprar vinho pra fazer o ceder? Não vai. Então a gente leva isso muito a sério. Né? E ele não esperava o dia de volta. Por que, que ele não esperaria o dia de volta? Porque a palavra, tem uma palavra aí no meio, que tá em negrito aí também, que é knosher. A palavra knosher é morder. Ou seja, você não pode morder a pessoa e tentar arrancar o pouco que ela tem ou o que ela não tem. Você não tem direito. Se você for pensar, vamos assim, entra na mentalidade. Se você é uma pessoa que acredita que Deus criou tudo e que de alguma forma está no comando das coisas, como é que você pode dizer que você tem alguma coisa que é sua de verdade? Como é que você pode dizer que não, esse dinheiro fui eu? Tipo assim, tudo bem, você trabalhou por ele, mas você merece todo esse dinheiro, você não pode ajudar ninguém. Né? Essa expressão aí, lotesimun alav nesher, né? Você não pode ter juros, né? A gente tem duas palavras no Tanar para juros, que seria nesher e tarbit. Né? E os nossos mestres explicam que nesher é o efeito que dá na pessoa que pega emprestado, porque ela está se sentindo mordida. Tarbit é o que acontece com aquele que empresta, que aí ele vai ter um lucro. Né? Ou seja, a pessoa que está pegando emprestado de alguma forma está sendo humilhada, e a pessoa que está emprestando e vai cobrar juros ainda vai lucrar, ainda vai se sentir bem, ainda vai ganhar com aquilo. Então não tem nada de errado, efetivamente, a gente está falando. Né? Você pode ter lucro, mas cuidado com quem você está cobrando. Existem pessoas que realmente podem pagar de volta. Mas se é uma pessoa que é sabidamente pobre, toma muito cuidado para não morder e arrancar aquele pouquinho que a pessoa tem. Para a maioria das coisas, a gente pode e de alguma forma deve buscar um lucro para, às vezes, até poder ajudar os outros. O Maimonides ele tem um estudo só sobre isso, dizendo que a Torá traz essa ideia de comerciante, de livre mercado forte. Mas quando a gente fala de juro, aí já é um problema mais sério. Não é adequado, não é próprio, é um lucro impróprio. Não é justo. Se você exige juros de alguém que usa o seu dinheiro para alimentar a família dele, por exemplo, você está fazendo o contrário de tzedakah. Você está mordendo. Você tinha que estar ajudando, não tirando. Uma das maiores mitzvot que existem é esse suporte à família. Né? E quando isso está em jogo, esse é o momento no qual a gente se divorcia da ideia de lucro. A partir daí, não é correto, não é justo você lucrar em cima de alguém que está te pedindo ajuda. E hoje isso é meio que perdido, né? As pessoas ainda têm uma visão de tipo, me dei bem em cima de fulano. Pô, não é isso. Né? Nesses momentos, a ideia de tzedakah exige o quê da gente? Seja altruísta. Seja como Deus foi com você. Tenha um pouco de misericórdia. Né? Então existe essa separação aí. E aí, para finalizar, o número 7, Shemot 23:4. Quando encontrares o boi do teu inimigo ou o seu asno perdido, devolvê-lo-ás. E aqui é brabeza, né? O Talmud explica aqui que se você tem dois burros, e essa história é sensacional. Se você tem dois burros e você sabe de quem são os burros, os asnos aí, né, no caso.
Um é do teu melhor amigo e outro é da pessoa que você mais odeia, qual que você devolve primeiro? Aí a maioria das pessoas fala, ué, do meu amigo primeiro, depois eu vejo o que eu faço com o outro. Não, né? Mas como assim? Por que é que ele tá perguntando isso, né? Eu não tenho inimigo? A gente não é obrigado a cuidar de todos, que eu tava falando agora? Parece que a Guimarães meio que faz alguns comentários e te testa, assim. O que, que você acha que é agora, né? Se você tem que cuidar de todo mundo, como é que você pode ter um inimigo e a Torá falar disso? A gente acabou de discutir isso antes, um pouco antes dessas leis, tava falando tem que cuidar de todo mundo, não pode cobrar juros. E aqui a Torá tá falando de inimigo. O Talmud busca uma explicação e fala que seria o maldoso, que a gente chama em hebraico de rachá, né? Aquela pessoa que não tá nem aí pra nada, né? E tudo mais. E aí a gente tem um problema, porque a própria Torá diz que você não, teoricamente, você tem que se afastar um pouco dessas pessoas. Mas agora essa pessoa está em necessidade. E aí? É isso que a Torá está falando. Essa pessoa que eu já tinha te dito para se afastar, o Talmud fala assim: beleza, você se afastou, mas agora ele precisa de ajuda. Ele precisa daquele animal para sobreviver, por exemplo, para trabalhar e tudo mais. E você tem nas suas mãos dois caminhos. Você pode escolher o caminho A, que seria entregar o boi do seu amigo primeiro, ou então o caminho B, entregar o boi do seu inimigo primeiro. Mas a Torá já tomou a decisão para nós. Fala assim: não existe uma escolha, já que você não é capaz de fazer uma distinção justa aqui. Você vai estar enviesado. Então você vai primeiro, resolve primeiro o problema que você não quer resolver, e depois você resolve um que você vai querer resolver. Aqui, a Torá está dizendo, cuidado com as distinções que você faz. E continua com o mesmo discurso. Mesmo que você não goste, você tem a obrigação de cuidar daquela pessoa. Mesmo que você não goste daquela pessoa que está te pedindo dinheiro, mas ela está precisando sustentar a família dela de alguma forma, você vai emprestar, não vai cobrar e nem vai pedir juros. Ah, mas e eu aí? Eu como é que fico de trouxa? Tem certas coisas que Deus devolve das formas mais improváveis de todas. E pode ser que simplesmente aquela pessoa só precisasse daquele empurrão para poder te devolver depois. E essa ideia de ética e moral, mesmo quando a gente está falando de leis civis, sei lá, ela é dada pra gente por Hashem, mas de uma forma que representa uma coisa um pouco mais profunda, que vai além da nossa percepção normal do que é justo. Que fala assim: você também tem que ter piedade, você também tem que ter misericórdia. Nós temos que agir dessa forma. A gente tem que buscar aquela historinha que o Urashi vai contar sobre a criação do mundo, de que o mundo foi criado para que Hashem fizesse a bondade com os outros. Você também tem que fazer a bondade com os outros, mesmo se você não gosta da pessoa. E essa questão vem diretamente da Torá. Falar assim, não, faça caridade, mesmo que sejam pessoas que acreditam em coisas completamente diferentes do que você acredita. A gente não tem proselitismo dentro do judaísmo porque não é necessário. A gente já tem dificuldade de fazer o que a gente tem que fazer. A gente vai empurrar os outros para fazer. Fica parecendo o pessoal da medicina. O pessoal da medicina gosta disso. Não, vem fazer medicina também. Tá todo mundo se lascando lá. Mas quer que todo mundo afunde junto. Entendeu? Não, vamos dar a mão aqui, a gente afunda todo mundo juntinho. Mas esse pensamento não é exatamente o próprio. Porque a gente quer que todo mundo se levante junto. E essa é a liçãozinha desses pequenos trechinhos de Mishpatim dessa semana. Boa noite, pessoal. Foi mais rapidinho hoje, mas vai dar tudo certo. Obrigado. Boa noite.